Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do estudo do livro Perispírito de Zalmiro Zimmermann. Hoje nós vamos começar a estudar as propriedades do perispírito, mas vamos conseguir estudar apenas uma propriedade. Vocês vão ver que a partir de hoje as conversas, o que a gente vai falar, vai ficar cada vez mais pé no chão com exemplos práticos. Antes de mais nada, você já é inscrito aqui no canal? Se não for, por favor, se inscreva, clique no sininho, as tais notificações. Nós temos um programa novo todo dia, assim você vai ser informado assim que estrear. Se puder ajudar um pouquinho mais, clique no botão Seja Membro. Então vamos para o estudo de hoje. Olha lá, propriedades do perispírito. Estudos desenvolvidos por autores desencarnados e encarnados identificam já com bastante nitidez certas qualidades inerentes ao perispírito. Assim, podem ser catalogadas como suas as seguintes propriedades. Quais são? Plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor e temperatura. Então, são muitas propriedades. Algumas, conhecidas há muito tempo, sustentam o viver interexistencial do ser humano no presente estágio evolutivo, sendo certo que, em níveis mais avançados de vida, em que o perispírito já alcança mais quintessência, ou seja, mais sutil, outras qualidades e características poderão marcá-lo. Então, é interessante que a gente entenda o seguinte. Nós vamos falar de características do perispírito do nosso, digamos, do nosso nível de evolução dos humanos encarnados no planeta Terra. Beleza? Porque a gente já sabe que o perispírito ele é diferente de acordo com o mundo que habita. Então, nós estamos falando dessas propriedades dos perispíritos aqui do planeta Terra, tá? Então vamos lá, vamos estudar hoje plasticidade. O perispírito, extensão da alma, é o eterno espelho da mente, mudando-se de acordo com o seu comando plasticizante. Então é o seguinte, a primeira propriedade aí é justamente a plasticidade. A mente molda o perispírito. Quando o espírito não sabe fazer isso, a mente molda, na verdade a mente não molda, mas a criação do corpo físico é de acordo com o seu perispírito. Mas vamos ver aqui, ó. De fato, o corpo espiritual mostra extremo poder plástico, como assinala Emmanuel, adaptando-se automaticamente às ordens mentais que brotam continuamente da alma. A forma que assume pode, às vezes, e em certos limites, dizer muito com a capacidade intelectual, com o desenvolvimento da vontade, com o treino mental, enfim, independentemente do aperfeiçoamento moral. E aí, Emmanuel diz assim, no livro Roteiro, o crescimento intelectual com intensa capacidade de ação pode pertencer a inteligências perversas. Daí a razão de encontrarmos em grande número compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. Os anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados com a estreita capacidade de sentir. Apaixonados guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, fascinando e vampirizando nos reinos inferiores da natureza. Então, o que a gente está entendendo aí? Que o espírito não precisa ser moralmente evoluído para poder moldar o seu perispírito. Essa ação plástica, né? Ou seja, moldar, construir o seu perispírito do jeito que quer. Quando o espírito não sabe fazer isso, seja ele moralmente evoluído ou não, ele simplesmente vai seguindo o seu caminho, então encarna, seu perispírito o seu corpo físico vai ser a semelhança do perispírito, e as mudanças vão acontecendo naturalmente sem que seja
feita, né? Sem que seja pensada por ele. Claro que tem ajuda espiritual, se tiver merecimento, obviamente que seu perispírito sempre vai ser adequado de acordo com o seu merecimento. Mas, se um espírito muito inteligente consegue fazer isso, aprendeu a fazer isso, não tem nada a ver com a sua moralidade. Então ele pode se moldar do jeito que bem entender. Ele pode desde se moldar, né, ter um perispírito parecido com um lobo, ou um perispírito parecido, sei lá, com uma pessoa famosa que não seja ele, enfim. Depende da mente poluída desse espírito, ele vai conseguir fazer essa moldagem, ok? Contudo, tal possibilidade de alterar a indumentária perispiritual é limitada ao padrão evolutivo intrínseco a cada alma. O espírito só pode adequar-se perispiritualmente aos moldes que digam com suas vivências pretéritas e atuais, ou seja, com a sua realidade íntima. Então, não vai ser qualquer coisa não, tá? Nesse capítulo, a propósito, impõe-se considerar que o independente das aquisições intelectuais, pode o espírito mergulhar em tão severo desequilíbrio afetivo que, imerso em um monoideísmo avassalador, ou seja, um pensamento recorrente, chega a entrar em processo de retração do campo que sustenta a própria tessitura perispiritual, comprometendo dolorosamente suas funções. É o caso dos ovoides descritos por André Luiz. Então, se o espírito, independente da sua evolução moral, entrar numa psicose, numa neurose de monoideia, ele pode se reduzir o próprio perispírito. Não é muito bem pensado, mas ele tem essa capacidade, já que o perispírito tem capacidades plásticas. Vamos ver lá o que tem no livro Evolução em Dois Mundos. Inúmeros infelizes, obstinados na ideia de fazerem justiça pelas próprias mãos, ou confiados a vicioso apego, quando desafivelados do carro físico, envolvem sutilmente aqueles que se lhes fazem objeto de calculada atenção e auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou de esforço, infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monoideística, uma ideia fora das noções de espaço e tempo, acusando passo a passo enormes transformações da morfologia do veículo espiritual, porquanto, de órgãos psicossomáticos retraídos por falta de função, assemelham-se a ovoides, vinculados às próprias vítimas que, de modo geral, lhes aceitam mecanicamente a influenciação à face dos pensamentos de remorso ou arrependimento tardio, ódio voraz ou egoísmo exigente que alimentam no próprio cérebro, através de ondas mentais incessantes. No tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida, absorvendo-lhe as forças psíquicas, situação essa que, em muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre credor e devedor. Então é um processo de que o obsessor tem tanto ódio daquele que vai obsidiar e fica numa única ideia que pode ser que seu perispírito encolha numa forma tal de ovoides que foram relatados, e que mesmo que aquele que foi obsidiado morra, esse obsessor com esta monoideia, né, essa ideia de vingança e de ódio, ele continua com esse perispírito prejudicado, encolhido em forma ovoide. Ok? Esse processo a evidenciar caso extremo de retratilidade perispiritual, ou seja, encolhimento, mostra veemente das possibilidades plásticas do corpo, da alma, é de duração relativa, ou seja, não dura para sempre. Dentro da lei de causa e efeito que rege a evolução humana, chegando o momento, reinicia-se o ciclo reencarnatório sob a proteção das vestes carnais, o espírito consegue pouco a pouco expandir-se, com o perispírito readquirindo forma e regularidade de funções, ainda que através de dolorosas etapas de recondicionamento e de cura. Então, não é eterno, certo? Não é eterna essa capacidade. As reencarnações, nesse caso, são mais para cura, não é? E o processo reencarnatório, especialmente coordenado por amigos espirituais, vai por fim nesse formato ovoide, aí ele volta
a ter um corpo perispiritual, seguindo aí a evolução do próprio corpo físico, né? Essa propriedade do perispírito que explica diversos outros fenômenos que ocorrem na dimensão espiritual e na física, dentre os quais a adaptação perispiritual, comumente usada pelos espíritos superiores, aos quais, segundo informa André Luiz, alteram a forma dos seus corpos espirituais, reduzindo a sua própria luminosidade e assumindo aspectos que possam combinar com as regiões e as almas que merecem seu serviço socorrista, afastando assim resistências e inquietações desnecessárias. Ao contrário dos espíritos desarmonizados com o bem, os mestres espirituais, já por sua vasta experiência e realização moral, ostentam um alto poder mental que lhes possibilita a dinamização de recursos incomparavelmente maiores nas operações de adaptação plástica. Então, evidentemente, quanto mais evoluído formos, mais a gente consegue controlar a plasticidade do nosso próprio corpo perispiritual. E aí os espíritos mais evoluídos, que têm um corpo perispiritual muito mais sutil, muitas vezes luminoso, etc., precisam descer a regiões e fazer os seus trabalhos de amor que não poderiam nem ser vistos, né? Por ser muito sutil, não poderiam nem ser vistos por aqueles que eles precisam ajudar. Então eles mentalmente conseguem fazer essa readaptação, essa moldagem plástica no seu perispírito. Há uma certa semelhança entre a dinâmica que rege esses processos de adaptação perispirítica e a dos chamados processos ideoplásticos, com a criação das mais variadas formas, tangíveis ou não, sustentadas pela ação mental consciente ou inconsciente, e de duração proporcional à persistência do pensamento que a sustentam. Vamos ver o que fala Kardec. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma loração determinadas. Mudam-lhes as propriedades como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, outras são o produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense numa coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo o conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Então, entendemos aí que o espírito também pode fazer o processo ideoplástico, ou seja, pensar numa coisa e essa coisa ser criada no mundo espiritual e até ficar visível para os videntes aqui no plano físico, por exemplo, né? Dessa forma, podendo plasmar múltiplas aparências, o espírito se apresenta debaixo daquela que mais reconhecível possa tornar, se o quiser. Então, os espíritos que vêm aí aparecer para os seus entes queridos, geralmente utilizam a última aparência que os entes queridos conhecem, né? Ele não vai utilizar a aparência que ele tenha, se for um espírito mais evoluído, por exemplo, porque não vai ser reconhecido. Então, pensou, fez. E não é só a questão do perispírito, mas também da roupa que usa, né? Como Kardec diz, a ideia, o pensamento é como se fossem as nossas mãos. Então o espírito pensa numa determinada roupa e ele cria esta determinada roupa, tá? É assim, Kardec fala assim, é assim que, embora como espírito nenhuma enfermidade corpórea lhe restre, ele se mostrará estrupiado, coxo, ferido, com cicatrizes, e isso, se for necessário, a lhe comprovar a identidade. O mesmo se observa com relação ao traje. O dos espíritos que nada conservam das fraquezas terrenas, aquele de ordinário consta de amplos panos flutuantes e de uma cabeleira ondulante
e graciosa. A miúde, os espíritos se apresentam com os atributos característicos de sua elevação, como uma auréola, asas, os que podem ser considerados anjos, resplandecente aspecto luminoso, enquanto que outros trajam as que recordam suas ocupações terrestres. Assim, um guerreiro aparecerá com a sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal, etc. A figura dos espíritos superiores é bela, nobre e serena. Os mais inferiores têm qualquer coisa de feroz e bestial e, por vezes, ainda mostram vestígios dos crimes que cometeram ou dos suplícios por que passaram, sendo-lhes essas aparências uma realidade. Isso é, julgam-se quais parecem, o que é para eles um castigo. Isso está em Obras Póstumas. Então, está muito claro, né? Eu acho que eu nem preciso ficar explicando isso, que está muito claro. Um espírito pode aparecer manco, coxo, cego, com qualquer dificuldade, qualquer ferimento, que na verdade não está no seu corpo perispiritual, mas se ele pensar nisso, ou às vezes ele nem sabe que ele não tem mais o corpo físico, como é o caso de muitas comunicações mediúnicas que a gente tem nos trabalhos mediúnicos, que o espírito desencarnou e não sabe, e se desencarnou de uma maneira assim muito violenta, com muitos ferimentos, ele se acha com muitos ferimentos, e ele está com muitos ferimentos, mas até o momento que ele, por instrução de espíritos amigos, começa a entender que estes ferimentos não existem de fato. É isso que sua mente gravou, e aí isso reproduz no seu perispírito, mas a partir do momento que ele entender que isso não tem mais, né, vai melhorando. Pode-se usar um artifício como, por exemplo, do André Luiz, né, no Nosso Lar, no livro e no filme fica muito claro que ele passa por um tratamento e vai bebendo água fluidificada, água magnetizada, e com isso o seu ferimento vai cicatrizando e curando. O que aconteceu aí? Aconteceu que ele foi, entre aspas, iludido que aquilo ia curar, e claro, água magnetizada, o que for, claro que surte efeito, mas a sua mente começou a mandar informações dizendo, olha, estou sendo curado, e isso aconteceu de fato. Observe-se que, especialmente na dimensão espiritual, essa propriedade perispirítica enseja uma variedade de fenômenos tão numerosos e complexos. Haja vista, por exemplo, que o processo ideoplástico pode até ser induzido por obsessores capazes de levar suas vítimas, por sugestão hipnótica, a assumir as mais grotescas formas ou posturas animais, como são os conhecidos casos de zoantropia, com destaque para os de licantropia, bem relatados pelos autores espíritas, ou seja, aparência de animais e, no caso, aparência de lobos, né? Obviamente, essas alterações são sempre provisórias, a dizer, cessada a onda mental que a sustenta, rompido o processo hipnótico, ressurgem as formas originais. Há muitos relatos, especialmente nos livros de André Luiz, por exemplo, que os obsessores, e que tem uma falange de obsessores, então o obsessor-chefe, ou o chefão dos espíritos infelizes, moralmente baixos, mas intelectualmente muito espertos, que consegue, por hipnose ou pelo poder da sua mente mais poderosa, transformar todos os seus seguidores, que os seus seguidores se imaginem como se fossem animais, lobos e monstros, né? Isso acontece, tá? Mas isso não é eterno. A partir do momento que o espírito ter consciência, ele pode se transformar, tá? Precisa saber fazer isso. O fenômeno ideoplástico, a traduzir a ação do pensamento modelando a matéria sensível, e sim, perispírito é matéria quintessenciada, mas é matéria. Enseja a propósito as mais ricas oportunidades de estudo, mercê das circunstâncias em que pode ocorrer e dos notáveis efeitos que pode produzir, de catalogação, aliás, impossível, tanto que é variável. Alguns fenômenos, ainda que raros, chegam a surpreender por sua complexidade, ao mesmo tempo por sua delicadeza, como, por exemplo, o caso das transfigurações, em que o perispírito do médium recebe tal influência modeladora do espírito comunicante que chega a alterar momentaneamente seus traços fisionômicos em demonstração inequívoca da presença espiritual.
ainda que nas manifestações extramediúnicas exista também, em tese, a raríssima possibilidade de que tal fenômeno surja como produto da atividade mental do médium em momento de recordação involuntária, até com apoio na plasticidade de seu perispírito. Então, assim, as capacidades plásticas do perispírito são tantas que uma pessoa, um médium, né, um vivo aqui do mundo físico, mediunizado, pode até parecer, o seu perispírito pode até parecer com a pessoa que está se comunicando. E isso pode sair em fotos, em vídeos e tantas outras coisas. Se você ver o trabalho da querida Sônia Rinaldi de transcomunicação instrumental, você vai ver isso acontecendo, especialmente quando eles fazem transfotos, onde o perispírito assume forma de diversos rostos, né? Então é muito curioso. E quem participa de trabalhos mediúnicos sabe que isso pode acontecer sim. Assinale-se a propósito que nesse capítulo surgem particularmente relevantes os extraordinários efeitos que se captam através da fotografia ordinária, olha aí, e da fotografia transcendente, denominação que deu à fotografia de configurações que, embora ectoplásmicas e com a propriedade de impressionarem a placa, ou o filme sensível, ou a memória, nenhum efeito produzem sobre a retina, sendo, pois, diferentemente do que ocorre na fotografia ordinária, invisíveis ao olho humano. E em se tratando de fotografias que se refiram à imagem dos espíritos propriamente, e não a formações outras de caráter ideoplástico, a importância da propriedade plástica do psicossoma, ou do perispírito, surge muito clara e especialmente significativa. O espírito deixa-se fotografar com a forma que assume, às vezes até involuntariamente, mostrando ou não o corpo inteiro. É comum que só partes do corpo apareçam na fotografia. Nós temos aí inúmeros exemplos de registro fotográfico, né? De espíritos, de partes do corpo, enfim. Inúmeros, se você procurar, por isso que eu falo, procure o Instituto da Sônia Rinaldi, que trabalha com transcomunicação instrumental, que você vai ver. Mas também o Dr. Paulo César Frutuoso tem um livro fantástico, Espíritos Decaídos Materializados, que é assim, assustador até, resultado de 40 anos de observações e vivências que ele tem no lar de Frei Luiz, onde participou de muitas sessões de cura com espíritos materializados. E neste livro especificamente ele fala dos espíritos que foram fotografados. Então as imagens assim, são de arrepiar, você jura que é de uma pessoa viva, de tão nítido que é assustador, e é encantador também, porque claro que os espíritos decaídos, né, eles não quiseram ser fotografados, mas foi permitido isso acontecer com todo o cuidado possível, com os mentores da casa e com os médiuns de efeito físico também, para que houvesse esta prova material para todos nós e serviu de algo educativo. Então isso é muito real, tá? Em se tratando de fotografia comum, o adensamento ectoplasmático, tendo como forma a tessitura perispíritica, é maior. Na chamada fotografia transcendente, quando o espírito e o que se molda sob seu impulso mental não se apresenta visível ao olho comum, a aglutinação do ectoplasma é menos densa, o suficiente para impressionar o filme, a placa, enfim. Ressalte-se ali, aliás, que no caso da fotografia transcendente, pode o espírito usar a sua capacidade mental para criar formas, pensamentos, que com o suporte ectoplasmático chegam a tornar-se suscetíveis de registro fotográfico, conforme mostram as experiências que se registram no campo da efluviografia, né? Embora inúmeros fenômenos atestem o poder plástico do espírito, graças a uma propriedade fundamental de seu constituinte, o corpo perispiritual é na reencarnação que ele aparece mais evidente e comum, mostrando aspecto altamente positivo da citada retratilidade perispíritica. De feito, segundo informam os mestres espirituais, aproximando-se o momento da reencarnação, o espírito reencarnante comumente entra em gradativo processo de redução psicossômica, lembrando o chamado fenômeno da
ovoidização, mencionado por André Luiz, o qual acontece concomitantemente com a diminuição da consciência de si. Então, daí a gente vai ver a capacidade plástica na encarnação, quando o espírito é acoplado aí no óvulo, né, fecundado, no instante da fecundação. Olha, eu não vou ler as observações, por isso eu coloquei no primeiro episódio um link para você ver o PDF do livro, ou se você comprou também, eu recomendo que você estude e se aprofunde nessas observações, senão o estudo ia ficar muito grande. Tá? Então, lembrando que a propriedade plástica é utilizada, obviamente, na hora da nossa encarnação, já que com o corpo espiritual do tamanho normal que nós temos, por exemplo, nós precisamos virar um perispírito na forma de um óvulo e aí começar a fecundação, começar a divisão celular, e isso for constituindo. E claro que quanto mais essa retratação, essa diminuição do perispírito, menos consciência o espírito vai tendo. Essa é a reencarnação. Gente, acredite, é muito mais fácil desencarnar do que reencarnar. Para os espíritos superiores, os trâmites reencarnatórios dispensariam esse apagamento da consciência. Então, nem todos apagam a consciência. Os superiores, não. Pelo menos até as fases finais. Os espíritos categoricamente superiores, explica André Luiz, quase sempre, em ligação sutil com a mente materna que lhes oferta a guarida, podem plasmar por si mesmos, e não raro, com a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossômicas com vistas às tarefas que lhes cabem desempenhar. Então é aquela história, né? Quanto mais evoluído eu for moralmente, mais poder eu tenho sobre o meu perispírito, meu corpo espiritual, e também do meu corpo físico que eu vou assumir. Então, quanto mais evoluído moralmente, mais bondade eu terei, e claro que eu vou escolher um corpo físico, posso optar por ter um corpo com desafios para eu superar, por exemplo. Tá? Desencadeado com a concepção, o processo morfogênico e ligado o espírito ao embrião, cujo desenvolvimento passa a influenciar, desenvolve-se fenômeno inverso. O perispírito passa a expandir-se, moldando e sustentando novo organismo em crescimento. Ultrapassado o ciclo do nascimento, todavia, continua sustentando a organização física, modelando inclusive os elementos em renovação até os últimos instantes de vida biológica. Mas aí a gente vai para outra característica, né? Outra propriedade, que é justamente somos um clone do nosso perispírito. Tanto que o professor Hernani Guimarães Andrade chama o perispírito de modelo organizador biológico, MOB, que pelo seu próprio nome já diz muita coisa, né? Enfim, é isso. Com isso a gente encerra a propriedade plasticidade. Me conta aí, ficou alguma dúvida? Por favor, deixe nos comentários. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu vou responder, tá bom? E também, sempre que tiver um comentário e eu não respondi, ou que alguém possa responder, por favor, sinta-se à vontade. Isso aqui é um grupo de estudos em conjunto, combinado? Eu não sou dono da verdade, nem nunca serei. Estamos só estudando juntos. Tá bom, queridos, queridas? Obrigado. A gente se encontra, então, no próximo estudo do livro Perispírito, de Zalmiro Zimmermann. Tchau!